segredo da disciplina que ninguém te contou. A constância é a prova do propósito. Você já percebeu que todo mundo fala sobre propósito, mas quase ninguém fala sobre permanecer? Vivemos na geração das grandes declarações, dos anúncios ousados, das decisões públicas e das vidas instagramáveis. Mas não vivemos na geração da continuidade. Todo mundo quer descobrir o propósito da vida, enquanto poucos querem viver a rotina que esse propósito exige. E talvez aqui esteja o ponto que dói. Se você não consegue ser constante, talvez o seu problema não seja disciplina, talvez seja propósito. O livro de Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E isso confronta nossa geração, porque nós celebramos começos. Deus observa permanências. Nos Provérbios, aprendemos que os planos do diligente conduzem à fartura, não os planos do empolgado ou do impulsivo, mas do diligente. E diligência não é intensidade. É constância. O livro da Sabedoria de Salomão fala que a sabedoria é encontrada por aqueles que a buscam com sinceridade. Não por quem tenta uma vez, mas por quem insiste. O mundo nos ensinou a buscar entusiasmo, mas a verdade é que entusiasmo é bom apenas no começo, e a disciplina de continuar é que te faz ser constante. Aristóteles dizia que somos aquilo que repetidamente fazemos. E se isso é verdade, então o seu futuro não está nas suas decisões intensas. Está nas suas repetições silenciosas. Nos evangelhos, vemos Cristo ensinando algo poderoso. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não é o talentoso. Não é o mais animado. Não é o mais carismático. É o fiel. E fidelidade é constância aplicada ao tempo. Talvez você esteja frustrado porque começou muitas coisas, mas terminou poucas. Talvez você esteja cansado de tentar de novo. Talvez você ache que falta força. Mas e se faltar direção? Eclesiástico diz que o homem que teme ao Senhor persevera. Perseverança nasce de convicção, não de emoção. A verdade incômoda é essa. Quem sabe para onde está indo suporta o caminho. E quem não suporta o caminho, talvez nunca tenha definido onde quer chegar. Então, antes de continuarmos, eu quero te pedir algo simples. Se esse tema faz sentido para você, se você quer construir uma vida com propósito real e não apenas momentos de empolgação, já deixa seu like e se inscreva para continuar conosco nessa busca pelo aprimoramento pessoal. Porque esse canal não é sobre emoção, é sobre transformação. Hoje nós vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de encarar. Constância é a prova do propósito. E se você permanece, você revela quem você é. Se você desiste fácil, você também revela. Agora me responde internamente nos comentários, ou apenas pense sobre essa pergunta. Você tem um propósito ou você só tem fases? Você já sentiu a ilusão do entusiasmo? Todo mundo começa forte. A academia lota em janeiro. Projetos nascem com energia máxima. Promessas são feitas com convicção absoluta. Relacionamentos começam intensos. Planos espirituais começam fervorosos. Decisões parecem inabaláveis. Mas o tempo passa. O entusiasmo diminui. A rotina pesa. O silêncio aparece. E o que sobra no silêncio? E é nesse silêncio que a maioria desiste. O livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. O problema é que muita gente ama o tempo de plantar, mas não suporta o tempo de esperar. O entusiasmo ama começos, mas a constância suporta processos. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Mas existe algo ainda mais profundo. A neurociência explica que o entusiasmo ativa picos de dopamina, o neurotransmissor ligado à expectativa e recompensa. Começar algo novo gera prazer. O cérebro gosta do início, mas ele não gosta da repetição. A repetição não gera euforia. Ela gera construção. E aqui está a armadilha moderna. Confundimos sensação com direção. Se não sentimos mais a empolgação do início, achamos que não é mais para nós. Quando, na verdade, talvez seja exatamente ali que começa o propósito de verdade. O livro de Provérbios ensina que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria.
O apressado é o entusiasmado sem raiz. Jesus nos evangelhos conta a parábola do semeador. Algumas sementes brotam rápido, mas não criam raiz, e quando vem o calor morrem. Percebe? O problema nunca foi crescer rápido. O problema foi não criar profundidade. O entusiasmo começa projetos. A constância constrói destinos. No livro do Eclesiástico, aprendemos que o homem paciente vale mais do que o guerreiro forte. Porque força começa batalhas. Paciência vence guerras. Então não seja esse homem vivendo um padrão de mediocridade. Você começa com força, mas termina com desculpas? Você se compromete, mas permite-se distrair? Você declara, mas não mantém sua palavra e compromisso consigo mesmo? E não é falta de capacidade. É dependência de estímulo. Quem depende de entusiasmo vive refém do sentimento. Quem vive por propósito aprende a agir mesmo quando não sente nada. Agora deixa eu te perguntar algo desconfortável. Se o seu propósito dependesse de emoção, ele sobreviveria? Ou ele morreria no primeiro dia comum, porque é nos dias comuns que o propósito é testado? E é exatamente aqui que entramos na verdade incômoda. Talvez o problema nunca tenha sido força. Talvez seja falta de clareza. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer a si mesmo. Por que eu começo tantas coisas, mas termino tão poucas? Não é falta de talento. Não é falta de oportunidade. E muitas vezes, nem é falta de força. É falta de clareza. O livro de Provérbios afirma que, onde não há visão, o povo se perde. Sem visão, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, qualquer dificuldade faz você parar. Afinal, se um propósito não foi visualizado previamente, de que vale tanto esforço? Você já passou por situações em que essa pergunta surgiu na sua mente? Em Eclesiastes lemos que, quem observa o vento nunca semeará, quem espera o cenário ideal nunca começa. Mas existe outro erro mais sutil. Quem começa sem direção, nunca permanece. Porque permanecer exige convicção. Nos evangelhos Cristo fala sobre construir a casa sobre a rocha. Quando vêm os ventos e as tempestades, a casa que está sobre a rocha permanece. Mas perceba, a tempestade não revela força. Ela revela fundamento. E aqui está a verdade incômoda. Quando você desiste fácil, não é a dificuldade que está te vencendo. É a ausência de fundamento que está sendo exposta. O livro da sabedoria de Salomão diz que o justo permanece firme porque sua raiz está na sabedoria. Raiz não aparece, mas sustenta. Vivemos numa cultura que valoriza frutos visíveis. Mas Deus trabalha nas raízes invisíveis. Nietzsche escreveu algo profundo. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Percebe a conexão? Quem sabe para onde está indo suporta o caminho. Mas quem não definiu o destino, transforma qualquer obstáculo em desculpa para parar. Talvez você viva de fases porque nunca definiu identidade. Talvez você esteja cansado porque está tentando sustentar algo que nunca foi convicção, apenas empolgação. O livro do Eclesiástico ensina que o homem prudente age com firmeza, porque decidiu antes como viver. Decisão anterior sustenta esforço posterior. Quando você decide quem você é, não negocia toda semana uma nova desculpa. Você não acorda todo dia perguntando se vai continuar, você continua porque já decidiu. E aqui entra o confronto direto. Você desiste porque está cansado? Ou porque nunca esteve convencido? Você para porque está difícil? Ou porque não sabe por que começou? A constância é cruel com quem vive de impulso. Mas é libertadora para quem vive de propósito, porque o propósito transforma esforço em missão. E missão não depende de aplauso. Antes de seguirmos, eu quero te propor algo simples. Se você percebe que vive começando e interrompendo ciclos, comenta apenas uma palavra: permaneço. Não é para mim. É para você assumir diante de si mesmo. Mas o que é propósito de verdade? A palavra propósito foi romantizada. Hoje, propósito parece algo místico, algo grandioso, algo que traz reconhecimento imediato. Mas isso não é propósito, isso chama-se expectativa. O livro de Eclesiastes nos lembra algo extremamente sóbrio. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Percebe a simplicidade?
Propósito não começa com palco. Começa com responsabilidade. E o quanto você está focado para iniciar uma nova jornada? Mesmo que ela não seja grandiosa. Pode ser um projeto pequeno, mas importante para treinar a se lembrar que tem um propósito e continuar caminhando até finalizar essa jornada. Nos evangelhos, Jesus ensina um princípio poderoso. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Isso destrói a fantasia moderna, porque nós queremos o muito, como confirmação de propósito. Mas Deus usa o pouco como teste de fidelidade. Propósito verdadeiro não é emoção, status, reconhecimento, algo extraordinário aos olhos dos outros. Propósito verdadeiro é direção, convicção, serviço, coerência com quem você foi chamado a ser. O livro da Sabedoria de Salomão afirma que a sabedoria governa com firmeza e suavidade todas as coisas. Sabedoria é constância aplicada à vida. Já o Eclesiástico ensina que o homem fiel cumpre seus deveres mesmo quando não é observado. E aqui está uma pergunta para você pensar profundamente. Se ninguém visse, você continuaria? Se ninguém aplaudisse, você permaneceria? Se demorasse anos para frutificar, você ainda insistiria? Porque propósito não é sobre aplauso, é sobre alinhamento. Aristóteles dizia que a excelência não é um ato, mas um hábito. Excelência nasce da repetição orientada. Sem direção, repetição vira desgaste. Com direção, repetição vira construção. Muitos estão cansados, não porque trabalham demais, mas porque trabalham sem clareza. Eclesiastes também diz que é melhor um punhado com descanso do que 2 punhados com fadiga e aflição de espírito. Propósito traz foco. Foco elimina dispersão. E dispersão é a maior inimiga da constância. Quando você sabe quem é, não precisa experimentar uma nova identidade a cada estação. Quando você sabe para onde está indo, não negocia o caminho toda vez que fica difícil. E aqui começa a transição para algo ainda mais profundo. Constância não é apenas disciplina. Ela é expressão de identidade. Antes de seguirmos, deixa eu te provocar com outra pergunta. Se você analisasse seus próprios hábitos dos últimos 12 meses, qual seria o seu verdadeiro propósito? Porque propósito não é o que você declara, é o que você repete. Se isso está mexendo com você, já salva esse vídeo para rever depois. Algumas verdades precisam ser escutadas mais de uma vez. A seguir, vamos entender a relação entre constância e identidade, e por que homens de princípios permanecem enquanto homens de sentimento oscilam. Constância não é o que você faz quando está motivado. Constância é o que você faz quando não sente absolutamente nada. E aqui está o ponto central. Ela não nasce da emoção. Ela nasce da identidade. O livro de Provérbios diz que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Antes de agir, você acredita. Antes de permanecer, você se define. Se você acredita que é alguém inconstante, vai agir como alguém inconstante. Se você se vê como alguém de princípios, vai permanecer mesmo quando não sente vontade. Nos evangelhos, Cristo diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Mas frutos não são eventos isolados. Frutos são resultado de continuidade. Uma árvore não decide produzir frutos apenas quando está inspirada. Ela produz porque é da sua natureza. E aqui está a pergunta que muda tudo. Qual é a sua natureza? Você é um homem de fases? Ou um homem de fundamentos? O livro do Eclesiástico ensina que o homem firme permanece naquilo que aprendeu. Firmeza não é ausência de emoção. É decisão apesar da emoção. A psicologia comportamental explica algo poderoso. Comportamentos repetidos constroem identidade. Mas identidades assumidas sustentam comportamentos. É um ciclo. Quando você começa a agir como alguém disciplinado, você fortalece essa identidade. Quando você assume que é alguém disciplinado, você reforça esse comportamento. William James, considerado um dos pais da psicologia moderna, dizia que a ação molda o caráter mais do que a intenção. Intenção começa. Ação contínua transforma. O livro da Sabedoria de Salomão fala que o justo permanece constante porque escolheu a sabedoria como guia. Escolha antecede constância. E aqui está algo que poucos entendem. Sentimento oscila. Princípio permanece.
Quem vive por sentimento vive oscilando. Quem vive por propósito permanece. Talvez o seu maior problema não seja a falta de disciplina, talvez seja a falta de identidade definida. Porque quando você sabe quem é, você não negocia sua rotina. Você não muda seus valores toda semana. Você não abandona seus compromissos no primeiro dia difícil. Constância não é rigidez. É coerência. E coerência nasce de identidade. Agora deixa eu te confrontar de forma direta. Se alguém observasse sua rotina, seus horários, suas prioridades, que tipo de homem você revelaria ser? Porque no fim das contas, identidade não é discurso. É padrão. Se essa parte está te confrontando, comenta apenas: eu escolho permanecer. No próximo bloco vamos falar sobre a parte que quase ninguém mostra. A dor da constância. Porque permanecer tem um preço, e poucos estão dispostos a pagar. Constância é repetição. E repetição não é emocionante. Ela é silenciosa. Ela é comum. Ela é muitas vezes invisível. O livro de Eclesiastes declara que quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Se você esperar o cenário perfeito, você nunca faz. Mas se você fizer apenas quando sente vontade, você nunca termina. Constância é fazer o que precisa ser feito, principalmente quando ninguém está vendo. Nos evangelhos, Jesus ensina que o Pai vê em secreto. Percebe o peso disso? O mundo recompensa o visível. Deus honra o secreto. E o secreto é o território da constância. O livro do Eclesiástico afirma que o homem fiel prova sua virtude na perseverança. Virtude não nasce em momentos extraordinários. Nasce nos dias comuns. E aqui está algo que quase ninguém diz. Os dias comuns são os que constroem destinos extraordinários. Não são os grandes anúncios. Não são os picos emocionais. Não são os momentos de aplauso. São as repetições silenciosas. A ciência confirma isso. Estudos sobre formação de hábitos mostram que o cérebro economiza energia quando transforma ações repetidas em padrões automáticos. Ou seja, no início é difícil. Depois vira parte de você. Mas quase ninguém aguenta o início, porque o início não tem aplauso. Tem esforço. Nietzsche escreveu que aquilo que não nos destrói nos fortalece. Mas ele não falava apenas de grandes tragédias, falava da resistência diária, resistir à preguiça, resistir à distração, resistir ao desânimo. O livro da Sabedoria de Salomão ensina que o justo é provado como ouro no fogo. Fogo purifica. Constância purifica a intenção, porque quando o aplauso acaba, só fica o motivo real. Quando o entusiasmo passa, só permanece a convicção. E aqui está a parte mais dura. Muitas pessoas não desistem porque é impossível. Desistem porque é monótono. Elas suportariam um grande sacrifício, mas não suportam a rotina. Elas enfrentariam uma batalha heróica, mas não conseguem vencer a repetição diária. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Não é uma crise gigantesca. É o cansaço do ordinário. Mas o ordinário é o campo de treinamento do extraordinário. Se você não suporta o invisível, você não está preparado para o visível. Se você não honra o pequeno, não sustenta o grande. Antes de avançarmos para a parte prática, deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você está disposto a ser fiel quando ninguém está olhando? Se essa mensagem está falando com você, compartilha com alguém que precisa entender que constância é mais sobre caráter do que sobre talento. Então, como viver constância de forma concreta, mesmo quando a motivação não aparece? O homem constante não gasta energia decidindo se vai fazer ou não. Ele já decidiu uma vez e apenas executa. A disciplina economiza energia mental porque elimina a dúvida. Se constância é a prova do propósito, então ela precisa ser visível na prática. Não na teoria. Não no discurso. Não na intenção. É rotina. O livro de Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem à fartura. Diligência é ação contínua. Não é intensidade ocasional. Então aqui está o primeiro ajuste prático. Primeiro, defina a direção antes de buscar motivação. O livro de Eclesiastes fala que há tempo determinado para todas as coisas. Quem não define tempo, vive no improviso.
Quem vive no improviso depende do humor. Pergunta prática: você tem horários definidos dedicados para aquilo que diz ser seu propósito? Ou age apenas quando sobra energia? Propósito sem agenda vira intenção vaga. Segundo, decida quem você é, antes de decidir o que vai fazer. Nos evangelhos, Jesus ensina que a árvore é conhecida pelo fruto. Mas fruto é consequência da natureza. Se você se define como alguém disciplinado, você age como alguém disciplinado. Se você se define como alguém inconstante, você justifica suas pausas. Então a pergunta não é o que eu preciso fazer. A pergunta é quem eu escolho ser. Terceiro, prepare-se para o longo prazo. O livro do Eclesiástico ensina que o homem prudente persevera até o fim. Constância não é sprint. É maratona. Perguntas que confrontam. Se ninguém te elogiasse, você continuaria? Se demorasse 5 anos para ver resultado, você persistiria? Se fosse só você e Deus vendo, você faria igual? Porque no final das contas, constância é fidelidade no escuro. O livro da sabedoria de Salomão diz que a sabedoria guia com firmeza os que a seguem. Firmeza não é ausência de dificuldade. É permanência apesar dela. Agora deixa eu te dar algo simples e direto. Escolha um compromisso pequeno, e cumpra por 30 dias sem falhar. Não algo grandioso. Algo fiel. Pode ser ler 10 minutos por dia, treinar 20 minutos, acordar no mesmo horário, orar diariamente. Pequenas fidelidades constroem grandes estruturas. Antes de encerrarmos esse roteiro, deixa eu te convidar. Se você quer viver propósito real, e não apenas fases emocionais, assuma aqui nos comentários qual compromisso você vai manter pelos próximos 30 dias. Compromisso público fortalece decisão privada. Lembre-se, quando constância e propósito se encontram, nasce um homem inabalável. A constância é o investimento onde o lucro não vem no dia seguinte, mas o acúmulo de pequenas ações cria um resultado impossível de ser alcançado por quem só dá saltos de entusiasmo. Propósito sem constância é só discurso. Constância sem propósito vira cansaço. Mas quando os dois se encontram, nasce um homem inabalável. O livro de Eclesiastes diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Propósito, constância, identidade. Quando esses 3 se unem, você deixa de viver por fases e começa a viver por fundamentos. Nos evangelhos, Jesus ensina que quem ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. A diferença nunca foi ouvir, foi praticar. Muitos sabem o que precisam fazer, poucos fazem de forma contínua. O livro de Provérbios declara que o justo permanece firme, não porque não enfrenta tempestades, mas porque decidiu antes quem seria. E aqui está o ponto final que precisa ecoar dentro de você. Você não precisa começar algo novo hoje, talvez você precise apenas continuar. Continuar quando estiver cansado. Continuar quando ninguém estiver vendo. Continuar quando o entusiasmo não aparecer. O livro da sabedoria de Salomão nos lembra que a sabedoria é reconhecida por aqueles que permanecem nela. Permanecer é escolha diária. Nietzsche disse que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas os evangelhos nos mostram algo ainda mais profundo. Quem tem convicção permanece mesmo quando o caminho é estreito. Agora deixa eu te perguntar, de homem para homem. Você quer viver de fases ou quer construir fundamentos? Porque no final da sua vida ninguém vai lembrar dos seus picos emocionais. Mas você será definido pelas suas permanências. Se esse vídeo fez sentido para você, faça 3 coisas simples. Primeiro, se comprometa com um hábito fiel pelos próximos 30 dias. Segundo, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa parar de viver de fases. Terceiro, inscreva-se para caminhar junto nessa construção de propósito real. Aqui nós não buscamos motivação, buscamos transformação. E lembre-se, constância não é glamour, é caráter. E caráter é o que sustenta o propósito quando o mundo perde o interesse. Nos vemos no próximo vídeo.